Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso estudo básico de mediunidade. Nós vamos tratar de um assunto muito importante nesse estudo de hoje. No estudo passado nós falamos sobre fotografia do pensamento, um assunto também muito importante que envolve certas vibrações nossas, né? Sintonias, né? Com essas vibrações. Então, falando em sintonia, vamos nos sintonizar com o mais alto, vamos pedir em prece que o Mestre Jesus esteja presente, os bons espíritos, nossos anjos guardiões protetores, como sempre pedimos, para que possamos fazer nosso estudo interpretando sempre com o espírito da letra. Antes de prosseguir, lembrando que nós sempre utilizamos a apostila Mediunidade, Estudo e Prática da Federação Espírita Brasileira, e outros livros, né? Além dos livros da codificação, outros livros psicografados, livros reconhecidos, né? De espíritos reconhecidos, são livros psicografados por Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco, né? E tantos outros aí, médiuns, né? Importantes. Então, vamos lá iniciar o nosso assunto levitação. Esse assunto é um assunto que traz à tona a lembrança lá dos primórdios, lá do Espiritismo com Allan Kardec, quando ele viu os fenômenos das mesas girantes. Nós temos também no Livro dos Médiuns, tá, no capítulo 14, o item 72, que fala o seguinte: demonstrada pelo raciocínio e pelos fatos a existência dos espíritos, assim como a possibilidade que tem de atuar sobre a matéria. Trata-se agora de saber como se efetua essa ação e como procedem eles para fazer que se movam as mesas e outros corpos inertes. Lembrando que Kardec colocou isso, né, tratando desse assunto de movimentos e suspensões, por isso eu botei aqui levitação, tratou com certos critérios, né, porque precisava de uma confirmação científica, com bases científicas. Mas nós já vimos que a ciência ela não penetra ainda nesse meio. Ela ainda não descobriu a existência do fluido cósmico, né? Nem muito menos desses outros fluidos derivados, né? Como por exemplo o fluido cósmico planetário, o fluido vital, mas já se suspeitam da existência deles. Até mesmo porque outros fluidos que surgiram, né, e que surgem, né, do fluido cósmico, o fluido elétrico, o fluido magnético, eles já estão aí já há alguns anos, algumas centenas de anos, né, sendo pesquisado e utilizado, né, pela ciência e pela população, né, principalmente fluido elétrico, né? Fluido elétrico nós utilizamos direto aí na iluminação, mas ainda não se deram conta de onde provém, até mesmo as energias dos átomos. Eles mal desconfiam de que esse fluido cósmico penetra tudo, está em toda parte. Então nós vamos ver muito disso aqui com essa análise que Kardec nos traz através do Livro dos Médiuns. Tá? E eu trago, para iniciarmos, um conto, uma história
verdadeira, só que está muito no meio dos católicos com uma interpretação diferente. Mas nós, através do Espiritismo, que o Espiritismo ele traz a verdade, é o Consolador prometido, nos faz enxergar justamente como ocorreu tal fenômeno. Mas aconteceu há muitos anos, né, como contam as histórias, o mais famoso dos êxtases, né, quando 10 obreiros de um convento que desejavam levar uma pesada cruz, né, numa montanha, e não conseguiam, por causa do peso da distância. Estava difícil de percorrer o caminho com aquela cruz, que era uma cruz muito grande que eles queriam colocar no alto da montanha. Uma cruz muito pesada. Então foi aí que o tal de Frei José, que era um ser muito humilde, né, ele tomou a cruz sozinho, né, e através do apoio num dos seus ombros, ele levitou junto com a cruz e foi voando até o alto da montanha. E deixou a cruz lá para que os outros pudessem instalá-la, né? Então, sob os olhos atônitos de seus irmãos ali, daquele convento. Então, quando ele estava em êxtase, era um outro fato que é relatado pela Igreja Católica, né? Quando estava em êxtase, e ele não retornava, os seus irmãos cutucavam ele com agulhas, vejam, coitado, com agulhas, perturbavam ele, o corpo dele, com certeza nos pés, e davam pauladas, até colocavam velas acesas para queimar os seus dedos. Mas mesmo assim, José não retornava, né? Ele só retornava quando o superior dele, lá do convento, né, chamava. Então, e ele acabava pedindo desculpas aos companheiros quando ele regressava. Ele falava: desculpe-me por esses ataques de vertigens que me ocorrem. Então ele se achava meio tonto, achava que aquilo tinha ocorrido por causa de uma vertigem. Então esse episódio, na verdade, está ilustrando um fenômeno mediúnico raro daquela época, que era a combinação dessa faculdade psíquica, né, que é o desdobramento e a assistência espiritual, né, com um propósito elevado. Eles permitiram ele realizar um feito extraordinário, né, que foi levar aquela... Mas não era só isso, ele estava sempre levitando. Nas suas preces ele levitava, em outras situações. E a reação desses irmãos de cutucá-lo, de queimá-lo, reflete essa incompreensão comum, né, diante de tal manifestação mediúnica profunda, ainda mais naquela época. Mas ele era uma pessoa muito humilde, então o Frei José, ele estava bem alinhado também à moral espírita, de não buscar glorificação pessoal, e ele queria se servir, né, ser um servo próximo de Deus, né? Ainda bem, né? Porque se fosse um desses que quisesse aparecer, quisesse ficar com aquela soberba, né, com egoísmo, ele, nossa, teria transformado isso tudo num grande circo, né? Então, nós temos aí o tratamento da mediunidade. Quando Kardec faz esse estudo, faz o estudo da mediunidade, de colocar a mediunidade como coisa santa. Mas nós sabemos que a mediunidade ela vem para qualquer um. Kardec nos informa isso também, independente da moral. Mas ele coloca como coisa santa porque ela serve para a nossa evolução, nossa própria evolução. Se nós tratarmos ela com respeito, porque é uma coisa que vem para o ser humano, né, como algo natural, vem de forma que você possa utilizá-la para o seu próprio crescimento interno, né, para que a sua centelha de vida, né, possa estar mais presente, mais iluminada. Mas, se você utiliza para o mal, é uma pena, você fica engessado e não caminhando na trilha do bem,
você não evolui, você fica no mesmo patamar que se encontrava quando encarnou. Então, não é o nosso objetivo. Nós estamos vindo aqui para podermos evoluir e, junto com a mediunidade, possamos fazê-lo. Nós temos aqui o outro item 73 do Livro dos Médiuns, que ele fala, Kardec fala, olha, desde que se tornaram conhecidas a natureza dos espíritos, sua forma humana, as propriedades semimateriais do perispírito, a ação mecânica que se pode exercer sobre a matéria, desde que em casos de aparição se viram mãos fluídicas e mesmo tangíveis tomar dos objetos, transportá-los, julgou-se como era natural que os espíritos se serviam muito simplesmente de suas próprias mãos para fazer a mesa, que a mesa girasse, né, que a força do braço que fazia ela erguer o espaço. Mas então, sendo assim, que necessidade havia então de médium? Né? Que necessidade haveria nessa história ali do Frei Luís? Não pode o espírito atuar por si só, então porque é evidente que o médium, que as mais das vezes põe a mão sobre a mesa, né? No sentido contrário do seu movimento, né? Nas mesas girantes colocava a mão empurrando a mesa para baixo, mas a mesa subia e girava. Até mesmo colocando as suas mãos ali, eles não poderiam secundar o espírito por meio de uma ação muscular qualquer, porque teria que ser no sentido inverso, colocar a mão embaixo da mesa para levantar ela, não em cima. Então foi um questionamento e uma informação importante que Kardec colocou para que todo mundo raciocinasse. Espera aí, será mesmo que os espíritos se utilizam de seus braços? Será que eles possuem músculos que nem nós possuímos aqui na forma material? E naquela forma semimaterial eles também possuem músculos e precisam deles, e eles têm força suficiente para levantar a mesa, aquela mesa pesada. Olha que naquela época, na França, as mesas não eram mesas de plástico, mesas com essas madeiras de aglomerado, não, eram com madeiras mesmo, dos troncos das árvores, eram mesas pesadas, pesadíssimas. Com certeza precisariam de 3 ou 4 pessoas para poder carregar a mesa de um lado para o outro, não é? Acredito que alguns já possam ter visto mesas assim, né, de um passado mais remoto, em alguma fazenda, em algum sítio com móveis antigos, né, algum museu que vocês possam ter visto, possam ter tocado, né, na mesa, vocês vão ver. Puderam ver, né, aqueles que estiveram presentes, que eram mesas pesadas. Eu mesmo já vi em fazendas antigas móveis que mal se conseguiam mover, pareciam que estavam pregados no chão, aquelas tábuas corridas, e tinham fixado nas tábuas os móveis, mas não, eram móveis muito pesados, que eram madeiras mesmo, madeiras de lei. Então, voltando lá para o fenômeno, em 1850, no início daquele ano, surgiu no país europeu, na França, uma brincadeira que atraía nobres da sociedade parisiense. Então, eles eram acostumados a festas e salões, eram muito festeiros, muitos franceses passaram a se divertir com essas chamadas mesas girantes ou falantes, porque elas davam pancadas, batiam no chão, respondendo, né? E nós temos aí 2 fotos aí que tem Camille Flammarion nas fotos. A segunda foto à direita já é na casa de Camille Flammarion, tá? Tem até o reflexo do flash aqui da foto, né? Imagina aquelas máquinas antigas, né? Que tinha um flash que incendiava, né? Com aquela pólvora ali. Eles bateram a foto da mesa já suspensa e não tinha ninguém com a mão embaixo da mesa, todo mundo com a mão em cima da mesa. A mesma coisa aqui na primeira foto. Então tratava-se de mesinhas redondas sobre as quais certas pessoas colocavam suas mãos e instantaneamente esses móveis começavam a girar e dar saltos sem ninguém que fizesse alguma força. Camille Flammarion, por aqui nós vemos que ele, além de ter participado na casa dessa senhora, né,
eu não me recordo o nome, acho que mais para frente eu coloquei, mas ele se entusiasmou tanto com o fenômeno que fez na própria residência, a sua própria residência, ele fez a sessão espírita, né, que não era igual às de hoje, não era uma reunião mediúnica de hoje, né, porque faziam aonde eles se divertiam, né, nos restaurantes, nos bares que eles tinham lá, e acontecia esses fenômenos que os espíritos estavam chamando a atenção para que o codificador iniciasse seu trabalho. As respostas seguintes nos foram dadas pelo Espírito São Luís. Muitos outros depois as confirmaram. Então, olha que espírito importante trazia a comunicação a Kardec, para que ele pudesse ficar mais confiante com os resultados. Primeiro, será o fluido universal uma emanação da divindade? Kardec perguntou. E São Luís responde, não. Será uma criação da divindade? Tudo é criado, exceto Deus. O fluido universal será ao mesmo tempo o elemento universal? Ele diz sim, o princípio elementar de todas as coisas. Que nós vemos isso melhor tratado no Livro dos Espíritos, mas ele traz na conversa aqui com São Luís, para que não fique nenhuma dúvida. Alguma relação tem ele com o fluido elétrico, cujos efeitos conhecemos? Fala, é o seu elemento. Então, fluido elétrico é elemento do fluido universal. Aquilo que nós estamos comentando, a ciência hoje, ela trabalha muito com fluido elétrico, fluido magnético, mas nem tem essa noção, pode ter ouvido falar, mas eles descartam essa possibilidade do fluido universal, porque a ciência trabalha muito materialmente falando, né? Eles querem comprovações materiais, e quando vai para o semimaterial, para o mundo espiritual, para eles é a metafísica. Então, eles não incluem isso no seu material de estudo, nas suas teorias. Por isso que nós não vemos esse trabalho de Kardec, esse trabalho científico, catalogado lá nos livros de física, de química, de ciências, né? Porque até mesmo cientistas famosos aí que fizeram experimentos com a mediunidade, com os fenômenos, né, físicos aí da mediunidade, eles também acabaram não tendo seus trabalhos, né, como o William Crookes, né, seus trabalhos não foram classificados dentro das ciências, né, das atividades com ciências, porque entra no metafísico, eles retiram, né, toda a informação. Mas o William Crookes fez muitos experimentos aí que levaram até os trabalhos com raio-x também, né? Mas, aliás, até Einstein, eu muito desconfio essa teoria, essa equação de Einstein, da energia igual a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado, né? Que ele acaba dizendo que energia, né? Que a massa é a matéria e a energia condensada. Essa equação dele coloca a matéria vibrando na velocidade da luz, se transforma em energia. É isso que a equação diz. Então, se você baixa a vibração, baixa a velocidade, você tem a matéria condensada, a matéria bruta, como a conhecemos. E muito me faz crer que Kardec também tenha lido muito sobre essa parte da mediunidade, que falava no mediunismo, essas questões do espiritismo, e tenha se sintonizado com algumas informações, mas não comenta porque sabe, todo cientista sabe que a organização, né, científica não aceita, então não adianta insistir. Então, em que estado o fluido universal se nos apresenta na sua simplicidade? E São Luís responde: para o encontrarmos na sua simplicidade absoluta, precisamos ascender aos espíritos puros. Isso é outro motivo
de que não estamos prontos ainda para encontrar o fluido universal, mesmo através da ciência. Porque ele mesmo diz aqui, São Luís, que é um espírito mais evoluído, muito mais evoluído, diz que para o encontrarmos na sua simplicidade absoluta, precisamos ascender aos espíritos puros. Então, no vosso mundo, ele sempre se acha mais ou menos modificado para formar a matéria compacta que vos cerca. Entretanto, podeis dizer que o estado em que se encontra mais próximo daquela simplicidade é o do fluido que chamais fluido magnético animal. Então, esse é o mais próximo que nós vamos encontrar depois dessas transformações. Veja que nós chegamos até a comentar no estudo passado sobre isso também, de que nós precisamos trabalhar com esses fluidos que já conhecemos, que temos contato, para podermos extrapolar e chegarmos através de equações, seja através de teoremas, né, para formular essa busca pelo fluido universal. Né, porque nós estamos trabalhando com efeito, nós podemos tentar enxergar a causa. Mas nós já sabemos aqui de antemão que para enxergarmos precisamos ascender aos espíritos puros. Mas basta nós confirmarmos, né, o fluido magnético animal, que é o fluido vital presente no corpo humano, e que eles ainda também não se certificaram disso, os cientistas, né? Nós espíritas temos a nossa certeza aqui, porque até mesmo a nossa doutrina já traz com bastante critério essas análises, e com espíritos extremamente confiáveis, vamos dizer assim, como São Luís. Aí Kardec pergunta de novo: já dissemos que o fluido universal é a fonte da vida. Será ao mesmo tempo a fonte da inteligência? Veja que nós temos isso no Livro dos Espíritos, mas ele desenvolve aqui no Livro dos Médiuns. E São Luís diz: não, esse fluido apenas anima a matéria. Porque nós sabemos que a inteligência, a fonte da inteligência é a inteligência universal. E que a inteligência é uma faculdade do espírito. Bom, aí ele pergunta: pois que é esse fluido que se compõe o perispírito? Parece que nele, né, neste, ele se acha como num estado de condensação que o aproxima até certo ponto da matéria propriamente dita. Então ele pergunta, e o São Luís responde: até certo ponto, como dizes, porquanto não tem todas as propriedades da matéria. É mais ou menos condensado conforme os mundos. Por isso o nosso planeta, né, na sua formação, na sua existência, transforma também o fluido universal no fluido cósmico planetário. Tá? Tudo implica nessas transformações. Então nós vemos aqui, analisando esse texto de Kardec dentro do Livro dos Médiuns, nós vamos ver que essa ideia de que a matéria pode ser influenciada pelo espírito através do fluido vital é a mais correta para que a gente possa iniciar a nossa compreensão de como as mesas girantes se suspendiam, né? Como ocorria essa levitação. Porque é dessa forma, se utilizando desse fluido vital, é que vai oferecer uma explicação para esse fenômeno mediúnico. Então, Kardec também destaca essa interação entre os médiuns e os espíritos. Mostra que a comunicação espiritual não depende apenas da mente, mas de uma energia, fluido compartilhada. E é o que nós vamos começar a entender, de que por que precisa do médium para a mesa ficar girante ou se comunicar, né, para a mesa se levitar. Por que precisava lá do Frei Luís para que aquela cruz fosse levada até o alto do morro,
né? Aquela cruz pesada de madeira. Por que ela não subiu sozinha, né? Somente com os espíritos? Então nós vemos aqui que é uma verdade que Kardec traz dentro da nossa doutrina, que abre caminho para a gente entender não só os fenômenos das mesas girantes, mas também materializações, transfigurações e outros efeitos físicos dentro do espiritismo, que tudo se destaca através do fluido vital. Tudo se destaca através desse fluido magnético animal, conforme Kardec também colocou. Então, para que nós possamos compreender melhor ainda essas situações, nós temos mais alguns questionamentos que Kardec colocou no Livro dos Médiuns, com relação a movimentos e suspensões. Ele pergunta a São Luís: os espíritos que aquele que deseja mover um objeto chama em seu auxílio, são-lhes inferiores? Estão-lhes sob as ordens? Porque, vejam bem, se o médium está ali, aquelas mesas, eles estavam em bares, em restaurantes, se divertindo com aquelas mesas. E muitos dos que estavam ali eram médiuns sem o saberem, tinham uma mediunidade ostensiva e não sabiam. Mas, na verdade, eles estavam envolvidos de outros espíritos, porque precisávamos, para que a mesa possa se deslocar e ocorrer algum fenômeno, algum efeito físico com a mediunidade, é necessário do fluido do médium e do fluido espiritual, desse controle, né, que o espírito vai colocar, se utilizando do fluido vital do médium. Então ele precisa de ter esse controle. Então, que tipo de espíritos são esses que estão ali? E São Luís responde: são-lhes iguais quase sempre. Muitas vezes acodem espontaneamente. Então, podem ser espíritos zombeteiros, espíritos que se comprazem com a diversão, né? Mas ele diz quase sempre, porque quando se torna um assunto mais sério, você pode ter, sim, além dos espíritos ali com o mesmo atraso moral que nós, né, um espírito superior orientando. Não precisa do espírito superior entrar em contato com aquele médium que tem uma vibração baixa para que possa haver a comunicação. Ele pode se utilizar de outros espíritos. Conforme nós fazemos aqui, um engenheiro numa obra, ele não vai pegar o cimento, a colher de pedreiro, mexer a massa e fazer o emboço da parede. Pode até fazer isso para demonstrar como ele quer que seja feito, mas porque ele também tem o conhecimento. Mas quem vai fazer é o pedreiro, né? Muitas vezes o pedreiro nem faz, ele coloca o auxiliar de pedreiro para fazer o emboço, né? O pedreiro gosta de colocar a mão em algo mais técnico, por exemplo, a formação da parede, e ele coloca ainda o auxiliar dele para fazer muitos dos trabalhos, né? Misturar a massa, trazer a massa nos baldes. Então você não vai ver o engenheiro fazendo esse serviço, enquanto os outros estão ali que podem fazê-lo, né? Já estão preparados para colocar a mão na massa. A mesma coisa pode acontecer ali, espíritos superiores colocando espíritos inferiores para fazer o trabalho a que eles competem. Ele pergunta: são aptos todos os espíritos a produzir fenômenos desse gênero? Olha como é que Kardec já se desperta para a curiosidade nossa também. Então ele diz ali: os que produzem efeitos dessa espécie são sempre espíritos inferiores, está aí explicado, né? Que ainda se não desprenderam inteiramente de toda a influência material, por isso essa interação mais facilmente com a matéria. Então compreendemos, Kardec falando, compreendemos que os espíritos superiores não se ocupam com coisas que estão muito abaixo deles. Mas perguntamos se, uma vez que estão mais desmaterializados, teriam o poder de fazê-lo, dado que o quisessem. E eles respondem: os espíritos superiores têm a força moral, como os outros têm a força física. Então, quando precisam dessa força, se servem
daqueles que já possuem. Já não se vos disse que eles se servem de espíritos inferiores, como vós vos servis dos carregadores? Olha aí, até o exemplo da obra que eu dei. Então não faz sentido, né, nós misturarmos as coisas, né? É claro que um espírito superior teria condição de fazê-lo, mas nós já vimos em estudos passados, dentro de reuniões mediúnicas sérias, fato que ocorreu, até relatado por Manuel Filomeno de Miranda, numa questão que houve a necessidade de um espírito ali mais elevado, um mentor, ter que tocar no médium que estava à frente da reunião mediúnica. E ele analisa ali, Manuel Filomeno de Miranda analisa o quanto foi sofrido para esse mentor, né, com seu perispírito, tocar no perispírito do médium, porque a vibração dele levava vibrações ruins para o mentor. Então ele precisou criar barreiras ali para que essas vibrações ruins não o afetassem tanto, porque afeta, né? Se você pisar na lama, você vai se sujar, mas você pode muito bem não se incomodar e lavar seus pés, né? Outros podem gostar e ficar e se enlamear todo, né? Cobrir todo o corpo de lama e adorar viver ali. Então, são questões de vibrações. Aliás, eu tenho até um livro aqui da Sueli Calda Schubert, um livro excelente. Se vocês puderem comprar, Chico Xavier e Emmanuel, Dores e Glórias. Nossa, eu acho que, se não me engano, é o último livro que ela nos trouxe antes de falecer, né? Então ela fala que fala assim, Emmanuel tem a esse respeito uma frase que bem característica, né? Não é a mediunidade que te distingue, é aquilo que fazes dela. Olha, isso está no livro Seara dos Médiuns, ela fazendo uma análise sobre Chico e Emmanuel. Então, nós temos assim muita literatura, muitos livros aí. Esse aqui é no capítulo 2, Estados Vibratórios da Alma, Chico Xavier, Emmanuel, Dores e Glórias. Excelente livro da Sueli Calda Schubert, né, que trata dessa parte dessas vibrações. E lá naquela trilogia do Divaldo, né, Perturbações Espirituais, você vai achar no capítulo 7 também, que fala sobre essas vibrações e fala sobre o Espiritismo. Ele fala que o Espiritismo é a doutrina que Jesus denominou e estabeleceu na Terra para liberar essas injeções penosas. Além disso, esses ditos adversários organizadores para desarticular não mais de fora para dentro, através dos antigos inimigos sociais, econômicos e religiosos preconceituosos, mas agora de maneira sutil e cruel, de dentro para fora. Então, nós vemos aí, ele fala até que acabam surgindo brigas internas, disputas vergonhosas, acusações recíprocas, orgulhos feridos, né? Ele fala que o Espírito, irmãos da Terra, que tendes feito desse manancial sublime da fé libertadora, que Jesus vos oferece como achote iluminativo para a travessia do Vale das Sombras, no rumo da perene madrugada rica da imortalidade. Então, nós vemos que as coisas acontecem com a nossa sintonia que damos, né, no dia a dia. Tá? Então vamos lá, continuando. Nós temos ainda uma questão dentro do Livro dos Médiuns que Kardec colocou, dentro desses movimentos de suspensões, o item 13. Depois nós pulamos, nós vamos para o item 14 também, ainda temos aqui. Ele fala o seguinte: se compreendermos bem o que disseste, o princípio vital reside no fluido universal. Então o espírito tira desse fluido o envoltório semimaterial que constitui o seu perispírito
e ainda por meio desse fluido que ele atua sobre a matéria inerte. É assim? Então, o Kardec pegou a lógica, né, do que São Luís vem contando para ele nas respostas, né, os questionamentos, a observação dele sobre as mesas girantes, e ele vê, então, peraí, se é o fluido vital, tá? Então, esse fluido elétrico animalizado, né, magnético, né, animalizado, se é esse fluido vital que o nosso corpo produz, né, nessa transformação para estarmos vivos, nos movimentarmos, então o nosso próprio espírito se utiliza do fluido vital que está no nosso corpo para criar o movimento do nosso corpo. Então, pela lógica, esse fluido em excesso é retirado, é pego, né, de forma que o espírito que está ali o utilize para movimentar a mesa, né, que ele fala, constitui também o envoltório semimaterial que constitui o seu perispírito, que também produz parte desse fluido. Então é esse que ele utiliza para movimentar? É assim? Então, aí São Luís responde. Quer dizer, ele empresta à matéria uma espécie de vida factícia. Então a mesa é como se ela tivesse vida, mas uma vida factícia, porque como ela não tem músculos, não tem sangue circulando ali, não tem seiva, né? Já que a mesa vem da árvore, né? Não tem cérebro, não tem nada, o espírito retira parte desse fluido do médium e coloca na mesa e ordena o fluido, né, com seu pensamento, para que haja o movimento. Então ela fica com a vida factícia, a matéria se anima de vida animal, coisa que muita gente ainda não compreende dentro do espiritismo. Acha não, o fluido animal é só dos seres vivos. A mesa, a cadeira, ela não poderia se movimentar, se elevar com o fluido animal, porque ela não está viva, está morta, é uma matéria inerte, então ela não pode ter fluido. Ela não consegue produzir o fluido animal, não consegue transformar o fluido cósmico planetário em fluido vital, ela não consegue. Por isso mesmo que ela deixa de se mover depois que o espírito que está utilizando desse fluido, que foi retirado do médium, ele para de comandar e esse fluido retorna à massa. Aí a mesa para, cessa os movimentos, porque ela não é uma mesa, é uma matéria inerte. Mas é uma vida factícia. São Luís que responde isso, um espírito nobre. Então a mesa que se move debaixo de vossas mãos vive como animal. Olha aí, palavra de São Luís, ela vive como um animal, obedece por si mesma ao ser inteligente. Então o fluido vital que existe em nós e que movimenta o nosso corpo, ele é comandado pela nossa mente, do nosso espírito, nosso próprio espírito. E nós, muitas vezes, cedemos a outro espírito o comando, por exemplo, dos nossos braços para psicografia. Ou de algumas áreas de nosso cérebro para psicofonia. E por aí vai. Então ele fala aqui, não é este quem a impele, como se faz o homem com um fardo. Está vendo? Quando ela se eleva, não é o espírito que a levanta com o esforço do seu braço. É a própria mesa que animada obedece à impulsão que lhe dá o espírito. Porque ela vive como um animal, uma vida factícia. Aí Kardec pergunta logo, peraí, que papel desempenha então o médium nesse fenômeno? Aí ele responde de novo, para deixar bem claro. Já eu disse que o fluido próprio do médium se combina com o fluido universal, que o espírito acumula, porque o espírito também tem parte de um fluido necessário no seu perispírito acumulado. Então é necessária a união desses dois fluidos, isso é, o fluido animalizado que nós temos e o fluido universal, que no caso ali é o cósmico planetário, para dar vida à mesa. Mas note bem que essa vida é apenas momentânea, que se extingue com a ação e às vezes até que essa termine logo que a quantidade de fluido deixe de ser bastante para animar.
porque ele vai retornando para a massa. Uma vez, a mesma coisa acontece quando quando nosso corpo perece, nós vamos retornar à pátria espiritual. O que sobrou ali de fluido vital no nosso organismo, né, já morto, né, não inteiramente, porque o fluido vital ainda está ali parte, ele vai se esvaindo e retorna à massa. Ele não fica no corpo, porque o corpo vai perecer totalmente, né, vai se decompor, vai se transformar, vai retornar para a terra também, para a massa, né? Enquanto o nosso espírito é indivíduo, é único, ele não vai retornar para massa nenhuma. Nós voltamos à nossa pátria espiritual, à nossa condição de espíritos, sem carregar aquela matéria bruta, né, que é o nosso corpo, né? Nos libertamos. Então aqui está a resposta para que muitos espíritas que não acreditam na animalização da matéria inerte, através desse fenômeno físico, possam compreender que é isso que ocorre. Kardec ainda pergunta, para reforçar, pode o espírito atuar sem o concurso de um médium? Ele insiste nisso, porque lá naquele início do nosso estudo, nós falamos do Frei José, que leva a cruz até o alto do morro. E aí vem esse questionamento, por que os espíritos não fizeram isso sem o Frei? Né? E aí ele pergunta aqui também, pode o espírito atuar sem o concurso? Pergunta de novo. Aí ele fala assim, olha, eu já entendi o que você está perguntando, porque já vimos fenômenos de efeitos físicos ocorrerem e você dizer que não tem nenhum médium ali presente, tem outras pessoas presentes. Mas aí é porque é a revelia. Tem um médium presente, conforme acontecia nas mesas girantes, nos bares lá da França, e ele não sabia que era médium. Então, quer isto dizer que muitas pessoas, sem que o suspeitem, servem de auxiliares aos espíritos. Delas aurem os espíritos, como de uma fonte, o fluido animalizado, de que necessitem. Assim é que o concurso de um médium, tal como entendeis, nem sempre é preciso. O que se verifica principalmente nos fenômenos espontâneos. Então, o médium nem sabe, está fornecendo ali o fluido necessário. Às vezes você não precisa ter aquela mediunidade ostensiva que todos os médiuns ostensivos possuem, que caracterizam, que fazem a psicografia, fazem a psicofonia, mas você tem ali uma mediunidade quase que aflorada, com muito fluido suficiente para que ele possa se utilizar e causar algum fenômeno na casa lá, casa mal assombrada, né, de antigamente. Né? Tinha que ter alguém ali, não adiantava você ficar de longe, botar câmeras ali, não ficar próximo. Por isso que as coisas não ocorriam assim. Tinha que ter alguém ali que tivesse essa energia para fornecer. Né? Então nós temos aqui, vamos analisar primeiro o mecanismo da ação espírita sobre os objetos. Kardec, então, ali está explicando que os espíritos não movem objetos diretamente, como faríamos com a mão. Então, isso é fato. Mas sim impregnando-os com fluido cósmico planetário, também chamado de fluido do espírito, combinado com o fluido vital do médium. Então, isso foi que nós vimos ali nesses questionamentos de Kardec na resposta de São Luís. O fluido vital é a energia que anima tanto os seres vivos quanto temporariamente aqueles objetos inertes. Lembra? Falou uma vida fictícia para aquela levitação. Vivificação momentânea. O objeto a ser saturado pelo fluido vital adquire uma vida artificial, né? ou factícia, conforme ele colocou, e age como um ser vivo, mas sem vontade própria, obedecendo assim à vontade do espírito. O exemplo prático, a mesa que se move ou bate respostas durante a sessão espírita. Ela não tem consciência, não tem cérebro, não tem músculos, mas é guiada pelo fluido do espírito do médium. Então, se fosse uma estátua de madeira, ela poderia se mover da mesma forma, tornando-se uma estátua falante. Então, muitos filmes aí de assombração, esses filmes aí de terror que mostram, pode acontecer se tiver um médium presente, né?
e nós vermos aí situações de panela batendo, voando, acertando em algum lugar. Não vai acontecer com todo mundo, tá? É preciso ter muito desse fluido. Nós vemos em algumas reuniões aí do Peixotinho, parece que certa vez os espíritos traziam pedras, e as pedras se materializavam ali, quer dizer, estavam trazendo pedra de outro lugar. Ele não produzia a pedra através de um fenômeno, de uma mágica, nada disso. Era um fenômeno de transporte, trazia a pedra lá de fora e ela aparecia ali e caía. Muitas vezes caía na cabeça de quem estava ali. Eram pedras pequenas, né? Trazia. Imagina se quisesse trazer pedras de 1 tonelada, né? Mas parece até uma brincadeira, mas o espírito estava chamando a atenção. E por isso que o Espírito São Luís fala, são espíritos que não têm moral tão elevada assim. Podem estar sob comando de espíritos mais elevados, dependendo do trabalho, se o trabalho é sério, né? Analogia com o corpo humano, justamente para a gente entender que essa mesa é a vida factícia, né? Então Kardec faz um paralelo com a animação temporária de objetos sem encarnação do espírito. O perispírito é o corpo espiritual composto da transformação do fluido cósmico planetário, quando encarnado num corpo físico que produz o fluido vital. Então ela é eletricidade animalizada, provinda do mesmo fluido cósmico planetário que o espírito desencarnado usa para animar objetos. A vida corporal, quando encarnado, o espírito mantém seu corpo físico vivo através do perispírito e desse fluido, né? Então, quando desencarna, o corpo morre porque o fluido vital se retira, retornando à massa. Os objetos vivificados, no caso das mesas girantes, assim como o perispírito da vida ao corpo humano, né, com fluido vital, fluido animalizado, o fluido animalizado e o fluido universal podem dar vida momentânea ao objeto inanimado, a vida factícia, como Kardec coloca lá. Tá? As explicações para esses fenômenos misteriosos, né, que aqueles que não conhecem a doutrina espírita, Kardec mostra que essa verdade ilumina fenômenos antes inexplicáveis, como estátuas animadas, né, referência a relatos históricos e mitológicos, mesas falantes, comum no espiritismo no século XIX, alegorias religiosas, como ídolos que pareciam ter vida em cultos rituais, estátuas chorando, né? Propõe que muitos fenômenos atribuídos ao sobrenatural têm sim a base fluídica e espiritual. E não é mágica, não há o magismo, conforme alguns médiuns mais atrasados aí se utilizam da mediunidade para fazer e colocar com que as pessoas acreditem em mágica, em mistério, em sobrenatural, né? Quando o Espiritismo traz a verdade, pessoal, né? Por isso, a importância de nós fazermos o estudo, né, de mediunidade de efeitos físicos também dentro do nosso tema, a levitação. Uma crítica dentro desse contexto todo, materialismo versus espiritualismo. Kardec ele se contrapõe à visão puramente materialista, afirmando que a vida e o movimento eles podem ser explicados sim pela ação dos fluidos espirituais. Um dia a ciência vai conseguir chegar lá extrapolando, né? Tendo consciência de que o fluido elétrico, o fluido magnético, eles provêm desse fluido cósmico planetário. A ciência e o espiritismo, ele buscam a explicação racional, evitando o misticismo vago. Então, para Kardec, os fenômenos espíritas são leis naturais, e para nós também, que ainda não são compreendidas pela ciência tradicional. Não tem como essa ciência tradicional compreender essas questões, porque eles ainda não conseguiram extrapolar essas teorias para a teoria do fluido vital, para a teoria do fluido cósmico planetário, para a teoria do fluido universal, que depois se tornam verdades dentro da ciência. Para nós não são teorias, são verdades. Mas para eles, os cientistas, deverão se tornar teorias primeiro para que eles possam enxergar a verdade. Eu acho que até lá o mundo já vai estar transformado e aí todos já terão
o entendimento desses conceitos, né? Por hora a gente fica pensando sempre assim, a ciência vai aprender isso, a ciência vai aprender aquilo. Na verdade, nós estamos muito materializados com muitas tecnologias e estamos esquecendo de fazer a nossa reforma íntima, né? Aqui eu trago a referência que é o Livro dos Médiuns, capítulo 4, da teoria das manifestações físicas, né? E lembrando do livro Perturbações Espirituais, de Valdo Pereira Franco, pelo Espírito Manuel Filomeno de Miranda, e também Sueli Caldas Schubert, está no nosso... falando sobre o nosso querido Chico Xavier e Emmanuel, Dores e Glórias. Ela, na verdade, faz a análise do livro há 2000 anos. Olha, eu tenho também, que eu tenho lido muito aqui, Testemunho de Chico Xavier, Sueli Caldas Schubert, traz várias cartas que ele escreveu para a Federação, né, Espírita Brasileira na época. São questões importantíssimas. Eu peguei até essas referências aí também através de assistir palestras aí de Arthur Valadares, excelente. Olha, fico fascinado quando vejo esses palestrantes trazerem tanta informação útil para a gente, tanto aprendizado, né? São espíritos que vieram mesmo para nos auxiliar, né? Nos ajudar e muito, né? Nós temos aí, agora já com saudades de Valdo Pereira Franco, que retornou à pátria espiritual, mas temos muita palestra gravada aí no YouTube que podemos assistir, né? E dando continuidade aí, diversos outros palestrantes. O Raul Teixeira, eu ainda assisto muitas palestras antigas dele, revejo, né? Porque tem muita coisa importante. Não adianta, pessoal, você apenas assistir uma vez, porque nós não vamos aprender apenas assistindo uma vez. Nós precisamos de mais tempo, nós somos atrasados, precisamos de ver, rever, escrever, comentar, anotar, pesquisar, fechar links com outras obras espíritas, que é o que eu falo aqui para vocês, tá bom? Então, bons estudos, nos acompanha aí, estamos caminhando aí para uma reta final aí do nosso estudo básico da mediunidade, depois de alguns anos fazendo, e esperamos que possamos atingir o nosso objetivo dentro do tempo correto, né, que nos foi concedido. Agradecemos então a todos, que Jesus continue iluminando seus corações. Até a próxima. Descubra o mundo fascinante da mediunidade. Desvende os segredos e maravilhas que a mediunidade oferece. Explore, junto conosco, as diferentes capacidades mediúnicas que há séculos encantam e intrigam a humanidade. Entenda como a percepção espiritual pode transcender os limites físicos e como a clarividência revela aquilo que está oculto aos olhos comuns. Descubra como os médiuns podem ouvir vozes e sons do mundo espiritual e como essa habilidade é usada para transmitir mensagens do além. Entenda fenômenos como materializações, levitações e outras manifestações físicas que ocorrem através da interação entre espírito e o mundo material. Estude as comunicações inteligentes que trazem mensagens e ensinamentos profundos, proporcionando uma conexão mais direta e consciente com os espíritos. As capacidades mediúnicas dos animais, como eles podem perceber e interagir com o mundo espiritual. Amplie seu conhecimento sobre o mundo espiritual e venha desvendar os mistérios da mediunidade.